Uma ameaça invisível que pode tirar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo nos próximos anos. São as chamadas superbactérias, que muitas vezes se tornam resistentes a antibióticos. E isso tem tirado o sono de médicos e pesquisadores. A principal causa para o avanço desses organismos mortais é o uso indiscriminado de antibióticos. Esse é o tema de hoje do Planeta em Perigo. Uma crise silenciosa se move pelo planeta neste exato momento. Uma ameaça que não se vê, mas que já está matando. E pode ser a mais letal que qualquer pandemia moderna. Um perigo global, invisível e que não respeita fronteiras. Circula entre nós. Se nenhuma ação for tomada, os problemas causados por bactérias resistentes vão causar 8.200.000 mortes a cada ano. São as superbactérias, micróbios capazes de derrotar os antibióticos mais fortes da medicina. Organismos que já desafiam hospitais, laboratórios e colocam a ciência numa corrida contra o tempo. E o pior, quando você olha para frente, não há expectativa de novas classes de antibióticos nos próximos 5 anos. E esse inimigo não está em laboratórios secretos. Ele pode estar no hospital, no seu prato, nas suas mãos. E o perigo está ao redor. E aos poucos, está aprendendo a nos vencer. Dependendo do tipo de superbactéria, elas podem causar surtos. E esses surtos são transmissões de forma indiscriminada. Era uma simples ação do dia a dia. Vinícius, um professor de inglês e influenciador digital de São Paulo, se cortou quando usava a máquina de barbear. O ferimento parecia sem nenhuma gravidade, mas os sintomas logo apareceram. Eu comecei a sentir calafrios muito fortes. E esses calafrios eram algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E mesmo com esses sintomas, eu imaginei que seria algo comum, poderia ser uma gripe, poderia ser algo mais simples. Entre idas e vindas do hospital, com febre alta constante e muito debilitado, Vinícius foi diagnosticado com síndrome de Fournier, uma infecção grave por bactérias, também conhecida como gangrena sinérgica. Essa doença causa a morte de tecidos do nosso corpo. Para salvar a vida do professor, que já acumulava 3 semanas de internação sem melhora, os médicos decidiram aplicar uma forte dose de antibióticos. E ele passou por uma cirurgia. E aí foi quando os médicos vieram com o resultado, né? Eles falaram: Vinícius, a gente fez a drenagem do seu abscesso na cirurgia e fizemos a cultura desse abscesso para descobrir qual bactéria que você tinha. Então eles me informaram que eu estava com a MRSA, né, que é a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é um composto presente na maior parte dos antibióticos. Vinícius nem imaginava, mas tinha sido infectado por uma superbactéria. E para se curar de vez, precisou usar um antibiótico dos mais fortes, a teicoplanina. Cada frasco desse medicamento custa cerca de R$ 1.200. Eu nunca tinha ouvido falar sobre superbactérias. Foi algo que me chocou bastante. Mas o que são bactérias? As bactérias são organismos celulares, né? Como a gente tem célula no nosso corpo, só que elas são unicelulares, então são pequenas células que vivem aí em todos os lugares do planeta. A gente encontra elas, encontra no ar, no solo, na água, dentro da gente, dentro dos animais, junto com as plantas, estão em tudo quanto é lugar. E o que torna esse organismo uma superbactéria? As superbactérias são bactérias que são resistentes à maior parte da classe dos antibióticos. Vou dar um exemplo. Eu faço um exame, uma cultura de sangue, de urina, identifico a bactéria. A hora que eu vou ver qual antibiótico é sensível, nenhum é. Me obriga a usar antibiótico de décadas anteriores.
E esses organismos mortais e com super resistência aos medicamentos se tornaram mais comuns do que a gente pode imaginar. A Organização Mundial da Saúde informa que hoje, 1 em cada 6 infecções por bactérias confirmadas em laboratórios ao redor do mundo já mostram resistência a antimicrobianos. Um estudo recém-publicado pelo Centro de Medições e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington mostrou que, em 2021, quase 5 milhões de mortes em todo o mundo foram associadas às superbactérias. Se levarmos em conta em paralelo dados do Banco Mundial e do Programa Ambiental das Nações Unidas, essa resistência antimicrobial pode ser responsável por trilhões de dólares em perdas ao PIB dos países e em custos para os sistemas de saúde. As manchetes pelo mundo comprovam. As superbactérias têm se tornado uma ameaça cada vez mais poderosa. Aqui no Brasil, contaminações hospitalares resultaram na morte de bebês. Pesquisas mostram que os hospitais brasileiros registraram um aumento das infecções por esses micro-organismos com alta resistência a antibióticos. Em outros países, a situação se repete. Nos Estados Unidos, as infecções cresceram 460% nos últimos 4 anos. Na Inglaterra, a ex-diretora médica-geral do país fez um alerta. As mortes causadas por superbactérias podem superar as mortes da pandemia de Covid-19. Na verdade, nós estamos falando de bactérias superresistentes há muitos anos. Agora tomou um vulto quase incontrolável. Essa crise sanitária que pode nos levar a um mundo sem antibióticos, sem tratamento até para infecções simples. Um verdadeiro retorno ao passado, quando uma infecção podia significar a morte, foi criada por nós mesmos. As superbactérias, elas vão desenvolvendo mecanismos de resistência a partir do momento que vai utilizando antibióticos que não deveriam ser utilizados, né? Que a prescrição é indiscriminada, ou muitas vezes aquele paciente que o médico prescreveu 7, 10 dias de antibiótico, ele deixa de tomar medicação, não tomou de forma adequada, depois precisa ter que voltar a tomar de novo, porque não tratou aquela infecção de forma correta. A natureza está reagindo e a evolução que sempre trabalhou a nosso favor está agora do outro lado? Hoje em dia, as superbactérias, elas estão tanto no ambiente hospitalar quanto fora do ambiente hospitalar. E a gente sabe que está presente já em todos os continentes. Então já é uma realidade da gente encontrar superbactérias de forma disseminada. Pois é, vê como é angustiante para o médico. Você isola a bactéria, tem um arsenal disponível e nenhum desses antibióticos é efetivo. Então você sabe que está tratando de uma forma incompleta. Eventualmente, essa decisão ela acaba num resultado catastrófico, a morte do paciente. Foi o que aconteceu com Damile Beatriz da Graça, uma estudante de biomedicina de 18 anos. Em junho de 2023, ela foi internada em um hospital de Blumenau, em Santa Catarina, com fortes dores no pescoço. Pouco mais de 24 horas depois de internada, Damile morreu com uma infecção generalizada no corpo. Uma espinha no rosto da jovem foi a porta de entrada para uma superbactéria, a Staphylococcus aureus. Os médicos não conseguiram combater a tempo o avanço do micróbio super resistente e Damile teve falência múltipla dos órgãos. Dentro do possível, eles foram tratando, medicando. Nunca coloquei a culpa nos médicos, não é meu objetivo. Assim, eu vi de perto tudo que eles fizeram, eu tava lá várias vezes por dia. Eu vi as enfermeiras e as médicas no final se abraçando e chorando. Tipo, o tanto que eles ficaram impactados com a história dela. Não foi visto a tempo suficiente e a bactéria estava comendo o organismo dela por dentro. E a gente não estava sabendo. Uma tragédia que pode se tornar cada vez mais comum e em todas as regiões do planeta. Now think about any surgical procedure
Nós não pensamos em qualquer tipo de cirurgia, de recuperação depois de incisões, sem o efeito dos antibióticos. Então, nós estamos aqui falando sobre o futuro da medicina e tudo que nós construímos. Por isso, nós geralmente nos referimos ao antibiótico como um pilar da medicina humana. Brain surgeries, all of this wouldn't be possible without effective antimicrobials.